Eu acho que eu não ouvi. Aquele que crê na paz de Jesus, diga Shalom. A paz do Senhor, amém, irmãos? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Quantos vieram aqui receber uma palavra de Deus? Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Eu acho que está fraco. Quantos querem ouvir a voz do Senhor, meu Deus? Diga amém. Então fala assim para o seu irmão, esquerda, direita, fala assim: Deus nessa noite vai falar contigo, mas é necessário que abra o seu coração, porque o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele vai entrar. Então diga comigo assim: Senhor, eu prometo que o Senhor não vai ficar batendo, ou seja, o Senhor não vai ficar por lá de fora. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Se você não tem Bíblia, encoste alguém que tenha. Eu quero desde já agradecer a presença da nossa irmã Valéria, mulher de Deus, missionária do Senhor, que mesmo nas suas lutas e desafios, ela tem falado do amor de Deus. Estava com nós ali ontem, na casa da nossa irmã Cida, juntamente com a Kate. Kate tem um chamado de Deus, ela já trouxe um visitante ali, né, Kate? Também está conosco aqui nossa irmã Fernanda, filha do pastor Edilson Mariani, seu esposo, família. Deus abençoe, viu, querido? Vocês são muito importantes para nós. Estávamos sentindo falta da irmã Maria, que estava em São Paulo, está aqui hoje, trouxe visitante. Irmã Maria, ela não abre mão da igreja dela, viaja, fica fora um tempo, mas ela volta e vem congregar na igreja dela, amém? Deus abençoe, irmã Maria. Estava com saudade da irmã, que sempre passava lá na sua casa e falava: não chegou ainda não, mas crendo que Deus estava ouvindo nossas orações. Enfim, alguns irmãos viajaram, outros chegaram agora, mas estamos aqui para falar do amor de Deus, amém, meus queridos? Você vai abrir a Bíblia na carta que escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 11, 12, 13 e 14, amém? Eu quero pedir aqui que alguém controle as crianças aqui, separa elas para não conversar, amém? Estamos orando a Deus para que o Senhor prepare mais professores de criança, porque as nossas professoras trabalham e às vezes elas não podem estar no culto. Nós temos a salinha toda montada, né? Mas é bem-aventurado as crianças, porque delas é o reino do céu, amém, queridos? Promete para mim que os pais, as mães vão ficar aí, né, cuidando das crianças, para que a palavra de Deus venha fluir no seu coração. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 11, 12 e 13. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso. O 13. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que é feito de: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos todos repetir a parte B do versículo comigo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Mais uma vez, só ensaio, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Continua com a Bíblia aí na sua mão, fecha só os seus olhos, porque Brasa Viva gosta de Bíblia, porque a palavra de Deus é o poder de Deus que transforma, que liberta, e nós cremos que na medida que a palavra de Deus é pregada, é ministrada, Deus opera no coração do ser humano. Querido Deus e eterno Pai, eu venho a Ti neste momento me submeter, ó Deus, à Tua autoridade divina, e Te agradecer por esta rica oportunidade, porque, Senhor, é me dado a oportunidade de falar do Teu amor. Eu me humilho perante o Senhor, reconhecendo que eu sou carente e dependente de Ti. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, se porventura algum demônio, algum principado, potestade maligna, que vem com o intuito, Senhor, querendo destruir, ó Deus, essa presença, Senhor,
dessas pessoas de ouvir a tua palavra, roubar a palavra, nós repreendemos como igreja do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. E somente o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de operar neste lugar, para a glória do teu nome. Que todo espírito maligno cale-se diante do Senhor, e que bata em retirada, e que cada mente e coração seja cativo ao Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque sempre o Senhor nos ouve, por amor do nome do teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar glorificando o Senhor, exaltando a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, aqui nós lemos a palavra de Deus. Preste bastante atenção naquilo que Deus irá falar ao teu coração. Eu posso afirmar que esta carta foi Paulo que escreveu, porque no capítulo 3, versículo 1, você vai ver o próprio Paulo expressando, como autor e também aonde ele estava. Nós podemos afirmar que Paulo nesta época estava preso em Roma, e ele dirigiu esta carta à igreja de Éfeso e também aos gentios. E o que nos chama a atenção é que Paulo fala aqui uma palavra apropriada para os dias atuais. Palavra esta que ele fala, que me chamou muito a atenção e que vai servir para a nossa edificação espiritual nessa noite. Paulo diz: desperta, ó tu que dorme, desperta do sono. E interessante que Deus, lembrando que Paulo escreve aqui para a igreja, e a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós. Você pode dizer para o seu irmão isso? A igreja somos nós. Deus, por sua misericórdia e grandeza, sempre está nos dando um alerta num tocante a um despertamento espiritual que todos nós devemos estar preocupados em ter. E Paulo aqui escreve: desperta tu que dorme, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sono. Quando fala a palavra sono, nós vamos entender pelo dicionário, na nossa língua brasileira, o que é um sono. Despertar do sono. O sono é um estado em que uma pessoa cuja sensibilidade e atividade fica suspensa, adormecida, um estado de repouso, um estado de inércia. Isso significa sono. E a palavra que agora nós acabamos de ler, nós vamos levar para o lado espiritual, sobre o despertamento espiritual que cada um de nós precisamos ter em nossas consciências, que precisamos ter todos os dias. Nós vamos aprender nesta noite, por meio da palavra de Deus, que devemos estar sempre buscando a presença de Deus para que haja um despertamento espiritual. Queridos irmãos, a importância da renovação espiritual em nossas vidas. Paulo estava preocupado em que a igreja de Éfeso tivesse um despertamento espiritual. Entendemos que nós cristãos, nós povo de Deus, no decorrer dos anos, nós vamos se acostumando com o Evangelho, vai perdendo o primeiro amor, vai relaxando na sua dedicação com as coisas de Deus, vai perdendo o interesse pela leitura da Bíblia, pela oração, começa a distanciar de Deus sem perceber. Quando acordamos, se é que acordamos, percebemos que estamos num profundo sono espiritual. O que fazer? O que fazer diante dessa situação? O que leva muitas pessoas a viver o sono da indolência, o sono espiritual. Uma das coisas que temos aprendido, até mesmo com o ensinamento em que o pastor, o homem de Deus tem pregado, o pastor Edilson, é que uma das causas que leva muitas pessoas a viver na inércia espiritual, a viver um profundo sono espiritual, chama-se rotina.
nós entramos, às vezes, numa rotina na qual nós esquecemos do nosso primeiro encontro que nós tivemos com o nosso Deus. O que acontece é que perdemos o interesse pela leitura da palavra de Deus, perdemos o interesse pela oração, começamos a distanciar-se de Deus. E pasme, meus irmãos, quem está me entendendo, diga amém. Não somente nós perdemos o interesse, mas o tipo de evangelho que se tem pregado por aí, um tipo de evangelho que não leva as pessoas a terem um verdadeiro encontro com Deus. São sementes que caem em pedras e não possuem raiz profunda. Mas nessa noite eu venho da parte do Senhor dizer para você: a primeira coisa, levanta a sua mão. Levanta a sua mão para o céu. Quem está entendendo, diga amém. A primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus está lançando uma semente, e que essa semente caia em boa terra, que é o teu coração, e que essa semente venha brotar, e não somente crescer para cima, mas que primeiramente ela venha criar raiz, de forma que ela vai te dar consistência a você nunca ter um sono espiritual, mas viver sempre uma vida avivada na presença do Senhor. Quem recebe essa palavra, diga amém. Aleluia. Muitas pessoas estão dormindo no sono espiritual. Eu não sei se você tem percebido que nos últimos tempos tem lançado, Hollywood tem lançado filmes sobre zumbis. Quem já percebeu isso, sobre zumbis? Então as pessoas, algumas crianças já estão até acreditando que existe zumbis. Eu viajei uma vez para São Paulo, e um colega de ministério tinha uma dificuldade, que ele era sonâmbulo. Aleluia. E no alto da madrugada, a gente dormindo no segundo andar do prédio, uma vidraça enorme, eu dormi na parte de cima da cama, era uma beliche, e ele dormindo embaixo. Lá para meia-noite da madrugada, ele começa a ter sonos e sonhos, e começa a gritar: "Oh mãe, oh mãe, oh mãe!" E eu acordei assustado. A primeira coisa que eu fiz foi abraçar o meu irmão para não quebrar a cara na vidraça. Mas ele ali, ele estava falando, estava com o olho aberto, mas a sua consciência estava dormindo. É só um exemplo, viu, pastor? Não foi você não. O pastor fala, mas graças a Deus ele está liberto. Eu abracei ele, de repente veio um primo meu, uma prima, correndo, estava eu abraçado com o negão lá. Aí ele acordou, ficou sem graça, né? Ficou sem graça. É só um exemplo, pastor, não é pejorativo. Vamos olhar para o lado espiritual. Às vezes, irmãos, o tipo de evangelho que se tem pregado, que tem ensinado para as pessoas, infelizmente, nós vemos aí, humanamente, muita gente andando, falando, e até pedindo socorro, e até dentro das igrejas, mas são sonâmbulos espirituais. Estão dormindo o sono espiritual. Eu não estou falando de um sono físico, eu estou falando de um sono espiritual, no qual ele é prejudicial à nossa fé. Deus nesta noite está falando para mim, para você, que é tempo de despertarmos do sono espiritual. O que tem te levado a você dormir o sono espiritual, ao ponto de você esquecer e deixar de lado a dedicação com as coisas de Deus? Você tem perdido o interesse da leitura da palavra, o interesse de orar, o interesse de jejuar, o interesse de estar na casa do Senhor. Começa a se distanciar de Deus, sem perceber. Quando acorda, descobre que está muito mal, precisando de socorro. Vamos ser sinceros, quem precisa do socorro de Deus aqui, diga amém. Então Deus nessa noite vai avivar o seu coração através da sua palavra. Diga glória a Deus. A renovação espiritual na vida do crente é algo importantíssimo e de muita necessidade. Repita comigo: a renovação espiritual. Está fraco. A renovação espiritual na vida do crente é algo importantíssimo e de muita necessidade. Vira para o seu irmão e fala assim: eu necessito da renovação espiritual. Eu preciso, nós precisamos
buscar diariamente